Fala galera, estamos começando mais um Awake Pod, nesse canal que você sabe, onde eu posso, você pode, com a Awake Pod a gente vai poder ainda mais compartilhar conhecimentos. E o tema de hoje a gente vai trabalhar sobre habilidades médicas. E para falar um pouquinho sobre esse tema, a gente vai ter um convidado aqui bem especial, que é ele, o nosso amigo, Dr. Luiz Felipe. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, Bruno. Obrigado a você, Carlos Bruno aí, a Wikimed, pelo convite. E vamos... Isso aí. E esse cara é um cara de peso, viu? Só no currículo. O cara tá fininho aí. Luiz, ó, eu vou ter que ler, galera, porque o currículo é pesado demais. Ó. Médico graduado pela UFRN, tem residência médica em cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo pelo UOL, aqui da UFRN também. Especialista em cirurgia bariátrica e metabólica pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Associação Médica Brasileira. Membro associado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e instrutor do ATLS, do PHTLS, pelo American College também. Só essa besteirinha aí vai estar aqui hoje para falar com a gente, tá? E, cara, Luiz, é legal você estar hoje aqui com a gente falar sobre habilidades médicas. E de onde surgiu essa ideia de falar sobre isso? Habilidades médicas. Todo procedimento, qual o conceito que tem? Todo procedimento que o médico generalista deve saber. Enquanto aluno, ele irá aprender, treinar e revisar quantas vezes forem necessárias até o domínio daquela habilidade. Então espera-se que esse aluno, esse novo médico recém-formado, ele já entre no mercado de trabalho com uma tríade lá. Conhecimento, habilidade e atitude. Mas, cara, será que é isso que a gente está vendo hoje? Será que o pessoal está saindo das instituições de ensino médico já com essa tríade? Conhecimento, habilidade, atitude, dominando essas habilidades que todo generalista deveria saber? O que você acha sobre isso? Rapaz, assim, quanto mais os anos passam, né? Com o passar dos anos, a gente vê que o treinamento prático ele vem perdendo espaço. E isso é uma preocupação das escolas médicas, enfim. E não só de quem forma, mas de quem está se formando, né? Quem está sendo formado. Então, a gente percebe que é muito importante aí esse treinamento, essa preparação e, claro, sempre com embasamento teórico, para a gente poder exercer nossa atividade profissional com segurança, né? Então, você acha que é um assunto que está em alta? Que a gente fala hoje? Sempre foi, e assim, com o aumento do número de escolas, o aumento do número de alunos por turma, por escola, então os espaços, os cenários começam a ficar muito, vamos dizer assim, mais restritos pela quantidade de pessoas que estão se formando. Então, isso aí se torna muito mais importante para aquele aluno específico, aquele médico em formação, ou mesmo médico já formado, né? Ele poder se preparar bem e estar seguro do que está fazendo, ter a certeza do que está fazendo, não ser uma coisa baseada em áreas de incerteza, né? Porque a gente sabe que acontece isso. Eu sei essa etapa de um procedimento ou de qualquer coisa que a gente vai fazer, mas aquela outra eu não sei muito bem. Então, isso que é, assim, a gente tem que dar uma atenção para isso aí. Então, é muito importante isso aí, né? E a gente está falando sobre início de carreira e tal. Como é que foi a sua, cara? Fala um pouquinho aí, como é que foi seu início de carreira, quais sentimentos passavam, compartilha aí com a galera aí, como é que é? Cara, assim, todo início de carreira, eu me lembro muito bem quando eu me formei, e é aquela coisa, é de um dia para o outro, né? Você termina o curso e você já está ali com seu CRM, já está com aquela responsabilidade, as suas ações são suas, agora você não tem mais alguém para estar ali com você. Seja você que está se formando agora em medicina ou na residência, ou terminou uma especialização, enfim, qualquer nova etapa tem uma responsabilidade. Então, eu me lembro muito bem, quando me formei, aquela coisa, você acorda, ou então você assume o seu posto de trabalho. O meu primeiro posto de trabalho foi um plantão de pronto-socorro interior. Clássico, né? Clássico. E o posto de saúde, né? A atenção básica, né? Eu assumi uma unidade básica de saúde e eu me lembro que as pressões eram diferentes. Você no pronto-socorro era um tipo de pressão de você mesmo, né? Você ficar pensando, o que é que vai chegar aqui? Será que eu vou estar preparado? E assim como no próprio unidade básica de saúde ali no ambulatorial, chegavam situações que você ficava com aquele receio. Então, é aquele mix de algo novo, se você duvida de você, é normal. Você tem um certo receio de, será que eu vou dar conta? Eu tenho um tio que é cirurgião e ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, que ele disse,
quando eu vou assumir o plantão, principalmente plantão, né? Que ele rezava e dizia assim, que chegue algo que eu domine, né? Que chegue algo que eu tenha, esteja preparado. Não no sentido de que só chega o que eu estou preparado porque tem coisas, não. Mas sim no sentido de que eu tenho essa responsabilidade em fazer, em estar ali como um profissional, no caso profissional médico, para ter essa responsabilidade de cuidar de outra pessoa com o melhor que eu tenho, né? Então, que eu esteja preparado, mas no sentido de responsabilidade que a gente tem com a vida dos outros, né? Com quem a gente está ali para cuidar. Cara, e você falou sobre isso, até um conceito aí que você trouxe do seu tio, que você carrega, né? Sobre esse compromisso. Acho que essa palavra pegou bem, assim. Compromisso. Eu queria que você falasse um pouco qual a verdadeira importância, qual a real importância de um médico generalista. Vai lá, acabei de me formar, às vezes nem acabei de me formar, mas é uma pessoa que já está no mercado de trabalho, não quis fazer nenhuma especialização, não quis fazer nenhuma residência e está lá dando plantão também, assim como no início da carreira. Qual é a real importância desse médico generalista dando um plantão, dele dominar essas habilidades médicas para você? Assim, quando o médico se forma generalista, né, termina a graduação, eu acho que o desafio é tão grande quanto um especialista que está numa área menor, que está ali numa área mais específica. Porque a amplitude de conhecimento que ele tem ali e a amplitude de pacientes com diversas patologias que podem chegar, dependendo de onde ele trabalha, por exemplo, um pronto-socorro geral adulto, vai chegar tudo, clínico, dependendo do perfil do serviço, mas um pronto-socorro, por exemplo, de interior, você não vai ter um pronto-socorro específico cirúrgico, um obstétrico, não. Normalmente você tem aquele... Chega tudo. Você chega tudo. Então isso é um desafio. E para o médico generalista é importante isso aí, essa responsabilidade. Eu sempre falo para meus pacientes que em cirurgia bariátrica, ou mesmo... principalmente cirurgia bariátrica, que é o tratamento da obesidade, é um tratamento de longo prazo, um tratamento para a vida toda, mas que eles tenham responsabilidade sobre a própria saúde, no sentido de fazer as coisas que tem que fazer, o papel deles. E não é diferente para quem está em formação, ou para quem se formou e continua em formação, que a gente sempre está estudando, né? Você sabe aí, você que é do SAMU, enfim, é enfermeiro, pratica, então a gente sempre está estudando. Então a gente tem uma responsabilidade com nossa formação e a qualidade do que a gente está fazendo. Não adianta a gente se formar e pronto. Me formei, estou aqui, sou o cara, e fica ali parado. A gente tem essa responsabilidade, faz parte. E não só a gente aprender, mas a gente ensinar também. Se você for ver no Código de Ética Médica, o ensino é um dos pontos importantes, isso desde a antiguidade. Então, a gente tem uma obrigação ética em passar o nosso conhecimento para o próximo. E como é que a gente pode passar um conhecimento se a gente não estuda, não se atualiza, não tem a responsabilidade com a nossa própria educação? Então, eu acho isso um dos pilares assim, para um bom profissional, sabe? Eu procuro sempre seguir isso, porque sempre tem algo para a gente aprender, algo que a gente pensou, uma verdade, ela não é absoluta, sempre está em mutação. Então, é muito importante essa responsabilidade, né? Então, você vê, esse tema, a gente está trazendo muito a questão agora da responsabilidade, do compromisso ético com que você, com que todos nós da área de saúde a gente juramentou na nossa formação, a gente tem que ter esse compromisso. E aí você estava falando aí, eu lembrando aqui de muitos cenários que é muito comum, e aí você me confirme ou não, a pessoa às vezes vai dar plantão e até você falou, quando eu comecei estava lá com medo, né? Quem não passou por isso? Com certeza. Todo mundo, no início de carreira, você tem medo, porque você fica pensando, poxa, será que eu vou dar conta? Essa sua fala eu me identifiquei bastante, porque sempre quando eu chegava, esse cara, será que eu vou dar conta do que vai aparecer? E assim, a pessoa que vai vir com sua necessidade, ele não quer saber se você é recém-formado, se você tem 50 anos de formação, se você tem residência, não tem. Cara, ela vai olhar para você como uma boia de salvação. Para o seu familiar, para ela própria. E a gente tá lá para isso mesmo. Então, assim,
quando você falou sobre isso, eu me lembrei de alguns cenários que o pessoal, pô, vou dar plantão ali, vai lá que lá é mais tranquilo, vai, qualquer coisa, se aparecer uma bronca maior, aí você liga pro SAMU, ou então é que eles vão resolver, ou então você liga pra regulação e eles transferem logo o paciente, ou então ainda no terceiro cenário que diz assim, ó, vai lá dar plantão, lá no teu plantão tem um médico experiente, qualquer bronca tu chama ele é gente boa demais, ele vai lá dar um jeito lá e resolve a bronca pra você. E às vezes a gente pega isso, às vezes, com uma muleta. Isso existe mesmo ou não? Existe totalmente. A gente sabe com quem a gente trabalha. Então, sempre tem ali o cara, vamos dizer assim, são os perfis, né, de profissionais. Existem aqueles que são mais... não são muito chegados a determinados procedimentos. Tem os que são mais... tem um perfil mais clínico, mais de estar ali atrás da bancada do consultório, do ambulatório. Outros são mais ativos, isso é o perfil, né? E claro que quando a gente assume um posto um serviço, por exemplo, num pronto-socorro, não tem muito perfil, não. Você tem que fazer o que tem que ser feito, isso, né? Então, e da melhor forma possível. Só que você realizar um procedimento, você tem uma arma na mão. É igual a um revólver. Aquele revólver, ele pode te proteger, mas ele pode machucar pessoas. A mesma coisa é um procedimento nas mãos de um médico. Um procedimento que eu falo algo mais invasivo, ou mesmo a prescrição de uma medicação. Sim. Então, você vai ter ali uma arma na sua mão, e essa arma pode machucar. Então, desde a antiguidade, é aquela máxima, né? Primo non nocere, né? Primeiro, não machucar, não causar dano. Isso é muito importante. E como é que você evita o dano? Ou melhor, você prevê o dano e sabe, ó, o dano é esse aqui, está contido. Então, por exemplo, uma traqueostomia, uma cricotireoidostomia, é um dano que você faz no paciente, mas o benefício é muito maior do que aquele dano. Então, é um dano que eu tenho controle. Mas muitas vezes a gente vê alguns profissionais fazerem de maneira que você causa mais dano, às vezes super indicando o procedimento ou fazendo de maneira equivocada, sem a técnica correta. Então, primeiro, não causar dano. E como é que a gente evita isso? Com conhecimento, cara. Teórico, assim, prático. Isso que a gente tá falando, então você vai chegar lá no pronto-socorro, no seu plantão, seja ele qual for, e você vai saber tudo? É óbvio que não. Mas isso é uma discussão que a gente tem que deixar muito claro aqui, é que as grandes possibilidades que tem e a necessidade de tratamento imediato exige da gente que a gente sempre se capacite. Exatamente. Que a gente sempre esteja buscando melhorar para estar pronto para aquilo que o seu tio falou, para quando chegar eu domine aquela área de atendimento. E a gente está falando de coisas, quando eu trouxe à memória aqui esses argumentos que alguns colegas, volta e meia, você escuta ele falando, chama tal coisa, liga para a regulação, ou confia lá naquele colega médico que está de plantão com você, que ele é mais experiente. Mas isso não é muito inteligente, por quê? Principalmente no plantão, porque vai ter situação que não tem tempo. Exato. O paciente vai chegar lá e você vai ter que ter atitude, vai ter que tomar uma decisão. Se chega lá um paciente que você precisa fazer uma intervenção na via aérea do paciente. O paciente com via aérea difícil, ninguém consegue entubar. Você tem um edema que você tem que fazer um procedimento cirúrgico para o paciente. Você vai esperar? O paciente tem tempo para esperar? Isso. Ou você tem que fazer, que você está lá no plantão? Você pega uma gestante, tem uma PCR, até a gente fala com isso no ACLS. Você tem um tempo lá para fazer a cesárea perimortem. E aí, você vai, mas eu nunca fiz. Mas, cara, você tem 5 minutos para tomar uma decisão ali para não perder o binômio. É complicado. A gente tem que estar sempre o melhor preparado possível. E nunca estaremos prontos, vamos dizer assim. Isso tem que estar claro. Isso tem que estar claro. Ou seja, sempre eu aprendo. Sempre, em todo procedimento, tem alguma coisinha nova que você vai refinando ali, vai tirando as arestas. Um procedimento que, poxa, eu fiz legal esse procedimento. Aí vai fazer o mesmo procedimento em outro paciente e... Cara, mas nessa situação eu aprendi hoje aqui que talvez fosse melhor assim ou assado. Então, não tem uma forma, não tem uma receita de bolo. Você tem, claro, a técnica, né, os padrão, princípios, né, como no PHTLS a gente aprende. Existem os princípios de atendimento. Então, por exemplo, garantia via aérea do paciente. Isso é um princípio. Mas a forma como eu garanto, se eu vou... E quando a gente trata de pré-hospitalar, tem muito se vira nos 30, porque você tem situações que não são ideais. Você faz uma intervenção, às vezes, numa ribanceira, no meio do mato, numa estrada, sol quente.
Até a própria equipe, muitas vezes, é um desafio. Você tem equipes e equipes, né? Então, é sempre importante. E outra, não se amparar, como você falou, da muleta, né? Eu acho isso, pessoalmente, cara, ou eu não faço, eu não me proponho a fazer algo, ou se eu me propus a fazer algo, eu não quero ser o cara que pega a muleta. Eu quero ser, talvez, a muleta para as outras pessoas. Então, isso é uma coisa minha. Você é um amparo ali para as pessoas. Então, no SAMU, a gente trabalhou aí vários anos. Quantas vezes médicos de interior chegavam e ligavam porque não sabiam o procedimento? Eu estou com o paciente aqui, eu não sei entubar. E a gente liberava uma UTI, uma USA, né? Por causa disso. E isso faz parte também da nossa atividade, né? Mas se o médico fosse preparado, poxa, já estava lá, já estava o atendimento lá com o paciente. Então, isso é muito importante, se capacitar. E esse exemplo que você trouxe não é nenhum exemplo para, assim, vai facilitar a vida de A ou de B. É o paciente. Quanto mais rápido fosse feita essa intervenção no paciente, o beneficiado... O maior beneficiado é o paciente. E a gente nunca pode perder isso de vista, né? E, cara, Luiz, e você falando sobre isso, eu pensando assim, enquanto mercado de trabalho, hoje você já está num outro patamar, inclusive... O Luiz teve esse privilégio de trabalhar contigo lá no SAMU, só que já está noutras áreas, outros patamares que você galgou. E assim, de tudo que você já caminhou por área que você já passou, plantão interior, plantão em SAMU e por aí vai, hoje está na cirurgia, como é que o mercado de trabalho reage em relação à galera que contrata, quando você vê profissionais que se capacitam, se propõem a se capacitar, que dominam essas habilidades e procuram dominar cada vez mais, e aqueles profissionais que ficam estagnados, assim, que não procuram, eu não sei, é porque eu sou recém-formado, é por isso, sempre tem os porquês. Como é que o mercado reage a isso? Assim, o mercado de trabalho, principalmente no sistema suplementar, né, parte privada, né, eles se preocupam muito com resultados, né, o que eles querem é resultado. Você fazer da melhor forma, da forma mais eficaz, né, com menor custo, muitas vezes, mas da forma mais eficaz que resolva a situação do paciente. Isso também no SUS, né? No SUS a gente tem muitos postos de trabalho, né? Na verdade, uma necessidade capilarizada, né? Principalmente nos locais mais remotos ou áreas muito populosas. Você tem essa necessidade do profissional lá. E a gente sabe que um profissional bem capacitado, ele vai resolver mais. Ou seja, os resultados dele serão melhores. Esse é o primeiro ponto. E quando eu falo resultados, não é pensando no serviço, mas pensando para o próprio paciente, em primeiro lugar. Ele vai ter melhores desfechos. O paciente vai ter uma recuperação mais rápida, ele vai ficar menos tempo internado, ele, enfim, complica menos. Então, é só benefício. Primeiramente para o paciente. Segundo, claro, a gente tem que pensar no serviço também, porque isso é custo e infelizmente, as coisas funcionam assim. Então, o profissional, o mercado de trabalho vê muito resultado. Agora também, você tem os seus pares. A gente sabe quem são os colegas desenrolados. A gente sabe quem são os colegas, pois esse cara é bom. A gente sabe quem a gente indicaria para tratar nossos pais, nossa família, né? Então, você ser um profissional diferenciado, nesse sentido de ter segurança no que você faz, você chama a atenção em todos esses aspectos. Você tem bons resultados, né? Você abre portas quando você recebe convites, ou você se destaca em alguma coisa que você faz e você passa a ser, de certa forma, uma referência. Não estou dizendo que existe o cara, o guru, sim, né? Mas a gente sabe quem são os profissionais que a gente, poxa, eu vou falar com esse cara aqui, que esse cara aqui, ele sabe o que ele está fazendo, tem bons resultados, é um cara humano, no sentido de... Ele trata com ética os pacientes e o serviço onde ele trabalha. Então, é um destaque, é só benefício. E muitas vezes a gente não chega nem a... Tem benefícios que a gente não consegue mensurar, né? São benefícios subjetivos, de qualidade, né? A gente não consegue mensurar. Então, é só coisa boa, né? Quando a gente tem essa preocupação. Quando o profissional tem essa preocupação com a formação.
E quando você está falando sobre isso, sobre bons resultados, você vê hospitais, pô, aquele hospital ali é top, tem estrutura. E você imagina logo, quando eu tiver um familiar precisando, ou eu mesmo, eu quero ir para tal canto. Sempre tem isso no nosso meio, né? Mas esses resultados não são feitos exclusivamente pela estrutura. Não. Ele é feito pelas pessoas, pelos recursos humanos, porque se tiver a estrutura e os recursos humanos não forem habilitados para realizar os procedimentos, para desenvolver aquela atividade, o resultado vai ser medíocre também, Exato. assim como os demais. E assim, é importante a gente entender que esses locais vão buscar pessoas, normalmente não são nem os melhores. Eu comecei meu trabalho na rede privada. Já estou há quase 15 anos na rede pública, mas comecei na rede privada. Isso foi muito bom para mim, para abrir minha visão em relação a outras coisas. E eu vou dizer uma coisa a vocês, assim, muitas vezes a gente contratava profissional baseado não só no que ele era naquele momento, qual patamar ele estava naquele momento, mas quando a gente enxergava nele uma pessoa que tinha margem de crescimento. Ou seja, às vezes era uma pessoa que estava recém-formada, mas você via que era uma pessoa que buscava conhecimento e tinha sede para estar crescendo cada vez mais. Ou seja, a margem de crescimento dela para se tornar um grande profissional era altíssima. E você não esperaria dela um profissional que ia ficar estagnado ali. Então, esses grandes centros, eles acabam procurando isso. E a gente facilmente enxerga isso nos nossos colegas, nos nossos pares, como você bem falou aí. Quando você pega uma pessoa dessa assim, você já convida para... E eu acredito que foi exatamente isso que aconteceu com você. Você começou no fluxo normal, pelo que você falou. Você começou dando aquele plantão lá na atenção básica. E aí, claro, vai ter pessoas que é o perfil, o propósito dela dar plantão na atenção básica e ela vai ser o profissional, a profissional lá na atenção básica, Exatamente. porque é perfil. E aí eu vou usar o seu exemplo porque não era o seu perfil, o seu desejo trabalhar ali. Ali foi o local que você encontrou para iniciar a sua carreira médica. E à medida que você foi trabalhando, você foi capacitando, você foi recebendo convites, né? Tanto que o SAMU, acho que você recebeu um convite, você trabalhava ainda, era bem no início de carreira, não era? Isso. Fala aí um acho que eu tinha 6 meses de formado. Caramba, 6 meses só? E um colega... Parecia não, né? Tu chegando no SAMU, parece que você tinha mais já, cara. Fazer igual você falou, você era desenrolado. Um colega do SAMU, que eu conhecia desde a faculdade, e chegou, rapaz, por que... E eu tinha acionado o SAMU no interior para remover um paciente para um serviço de maior complexidade, que não resolvia onde eu estava a situação do paciente. Então, esse colega chegou lá e eu sempre gostei de urgência e emergência. Sempre gostei, sempre me atraiu. Meu perfil é esse, né? Então, como você falou, são perfis. Isso. Não quer dizer que eu estou na unidade básica de saúde, eu sou menos ou mais do que fulano que é ginecologista ou cicrano que é, sei lá, médico do trabalho, enfim. Exatamente, são perfis. São perfis. E graças a Deus tem gente para todas as áreas. Exatamente. Graças a Deus as pessoas são diferentes. Isso. E tá tudo bem, é assim mesmo. Aí esse meu colega chegou e eu sempre admirei, assim, eu sempre gostei de urgência e emergência. Ele, rapaz, por que você não... Vamos pro SAMU. Aí eu disse, mas homem, eu não me sentia preparado. Eu disse, se chegar uma coisa aí, eu não sei. Então o que é que eu fiz? Eu comecei a me capacitar. Para eu, principalmente, ter segurança no que eu estava fazendo. Então fiz esses cursos todos aí. PHTLS, ACLS, ATLS... Paus. Aí, Luiz, isso é importante. Eu interromper, me perdoe. Diz uma coisa. Qual foi a instituição que pagou isso aí pra você? Fui eu. A instituição fui eu. Foi eu. Ou seja, isso é uma atitude pessoal. Você tinha 6 meses de formado. Só que isso te levou ao quê? Esse comportamento. Pois é, sempre buscar essa melhora na qualidade do que eu estava fazendo, né? E segurança... ser um profissional com uma amplitude de, vamos dizer assim, de competências maior do que eu era antes. E na faculdade a gente sabe, ensina muita coisa, mas ainda deixa a desejar em alguns pontos, até pela dimensão da estrutura. Você tem uma faculdade ali com centenas de alunos, então é diferente de você fazer uma capacitação e principalmente uma residência médica. Que, assim, eu acredito muito na residência médica, eu acho que se você quer um especialista em qualquer área, é residência médica. Mas,
Também a gente tem que procurar capacitar-se sempre com outras formas, estudando, cursos, sempre é bem-vindo, né? E, claro, confiando na qualidade no que a gente está fazendo, baseado em evidências, não ser uma coisa aleatória. Mas, de toda forma, esse colega me chamou para o SAMU e eu fui me capacitar. E eu já vinha, na verdade, com essa ideia, tanto que eu já tinha feito alguns cursos. E aí eu entrei no SAMU e fiquei lá 7 anos, né? Trabalhando. Te trouxe mais segurança, a realização com certeza. É uma coisa. Assumir seu plantão. Sim, é uma coisa muito importante, principalmente para quem está se formando e os médicos já formados, que você tem que ter esse salto de fé, eu diria. Você tem que ter... Cara, eu sei a minha formação, eu tenho responsabilidade com a minha formação e eu tenho que dar esse salto de fé em chegar e eu vou assumir esse posto de trabalho se eu estou capacitado para isso. Porque a capacitação não vem com curso, não vem com a residência, a capacitação é algo contínuo, né? Então vem no dia a dia. Então eu dei aquele salto de fé no SAMU e foi a melhor coisa que eu fiz, porque cada plantão, tanto meu primeiro plantão não teve nada. E eu fiquei, caraca, eu queria que tivesse alguma coisa. Mas esse salto de fé é importante porque a gente está sempre crescendo. E você sabe, você trabalha com isso. Cada plantão a gente aprende alguma coisa. Cada paciente. É um clichê até, mas é incrível como a gente aprende. O período que eu mais aprendi foi assim que eu me formei, que eu estava sozinho. Então o aprendizado é muito grande. E após a residência, quando você assume quando você dá esses saltos de fé, né? Então, quando você assume novas responsabilidades. Então, tem muita gente que para aí. Tem muito médico que para aí, tudo bem, é o perfil dele. Mas saiba que para você crescer, você tem que passar por um certo desconforto. E esse desconforto, claro, não pode ser de uma forma negligente, né? De uma forma imprudente. Eu vou pegar um plantão de UTI. Vou pegar um plantão de UTI por quê? Não, porque velho, vamos com calma, pô. UTI é paciente crítico, grave, cardiológico. São várias doenças. Qual o perfil? Será que você tem capacitação? Beleza, eu tenho capacitação para isso. Fiz uma residência, ou então eu vou fazer um plantão no SAMU. Pode chegar várias coisas, em drenagem de tórax, enfim, procedimentos ali para conter hemorragia. Você tem treinamento para isso, assuma. Se você teve responsabilidade com sua formação, assuma, vá em frente, porque a sociedade está esperando por você lá, e principalmente o paciente. Tem uma máxima do PHTLS, você sabe disso, é instrutor, que o paciente não escolhe a gente. Então, o paciente, ele está ali, ele não escolhe o profissional. Mas eu escolho o que eu estou fazendo. Eu escolho a qualidade do profissional que eu quero ser. Então, é uma responsabilidade muito grande. E parece ser esse papo, né? Vamos dizer assim, demagogo, vamos dizer assim, hipócrita, mas é uma responsabilidade muito grande. E se você assume porque você é afoito, você está sendo irresponsável. Isso. Então você tem que ter uma formação. E claro, não é você ser o perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém... E acho que assim, que a gente está deixando isso muito claro ao longo do bate-papo, para ficar muito claro. Ninguém. Você não é, eu não sou. A gente continua em formação. Eu posso falar isso por você porque sei bem qual é o seu perfil. Eu continuo em formação. Isso. Quantas vezes a gente, num plantão, aí chega... Você vê, né? Como isso é uma coisa que é muito relativa. Eu, já cirurgião, eu fui entubar um paciente, não consegui. Aí tinha um residente lá, pegou e conseguiu. Residente, informação. Um anestesista, que em teoria é o profissional que mais tem traquejo, habilidade com via aérea, eles fazem todo dia. Teve uma vez que um deles foi tentar entubar num hospital aqui público e chamou a gente da cirurgia. Eu cheguei lá e consegui entubar. Tipo, isso não o título, né, o degree, como diz, o papel, não quer dizer nada. Não quer dizer que você é o melhor, é infalível, que você... Não, claro. Mas aumenta as chances de você acertar. E isso é ser responsável com sua formação e principalmente com a saúde das pessoas, né? A sociedade quer isso de você. As pessoas querem isso. Que você se forme bem, que você se capacite para que a gente consiga
ter uma sociedade melhor, né? Ter uma realidade melhor. Profissionais que resolvem, pacientes que não complicam, pacientes que ficam pouco tempo internados. Então, é só benefício. Isso aí, show de bola. Cara, e você falando assim, a gente falando que a gente está em eterna construção em termos de capacitação, né? Se a gente parar para olhar, a gente termina a faculdade, às vezes a gente tem aquele lance, agora eu vou dar uma aliviada, acabou aqueles semestres, às vezes infernais que estavam lá. Agora eu vou aproveitar um pouquinho. Mas, cara, é uma ilusão isso aí total, né, Felipe? Porque... eu vou dizer até por mim, eu acho que eu comecei a estudar de fato, engraçado, depois da graduação, é que eu não paro realmente de investir. Ano após ano, sempre tem algo para estar investindo em conhecimento, assim, e buscando dentro da minha área de atuação, e cada um dentro da sua. Só que eu tenho um lance sobre isso, essa constante capacitação, principalmente nos dias de hoje, que tem muita gente oferecendo muito aí, entre aspas, esse conhecimento. Você tem que saber aonde você vai buscar esse conhecimento, com quem são as pessoas que estão te passando isso. Será que são pessoas confiáveis? A gente tem que estar atento a isso. E aí eu queria trazer um pouquinho do curso que vai estrear aqui no nosso estado, esse próximo mês agora, em maio. Para não sei qual momento você vai estar escutando isso, mas é em maio agora de 2023, a gente vai... A WakeMed, em parceria com o Dr. Luiz Felipe, Dr. Daniel Brito, vai lançar o curso Medicine Ability. E aí, assim, Felipe, eu já dei o currículo dele aí. Daniel também dispensa palavras. É um médico especialista em medicina de emergência. É instrutor do PHTLS também. Médico do SAMU. Médico também de unidades fixas. Também, chefe de escala. Então, assim, é um cara com larguíssima experiência também. Tá fazendo anestesiologia agora também. Então, assim, é uma equipe muito pesada. Chegando equipamentos novíssimos lá, só para esse curso. Então, assim, a gente está trazendo tudo do melhor, a equipe do melhor gabarito, material escrito, tudo. Mas minha dúvida fala aí um pouquinho para a galera, de onde é que surgiu essa ideia de montar o Medicine Ability? Tipo assim, para quem é esse curso? O que a galera que vai fazer esse curso, o que vocês esperam? Que eles saiam como de lá? Fala um pouquinho para a gente. Cara, a gente já vinha conversando há um tempo sobre isso. Eu, Carlos Bruno, Daniel. E o curso ele vem para cobrir essa demanda de formação que a gente sabe que os profissionais têm. Eu falo isso porque eu tive essa demanda, eu tenho uma demanda enquanto profissional atualmente. E cada um no seu momento, o médico recém-formado, ele tem essa demanda. Então, é muito difícil um médico que sai da faculdade já bem seguro em procedimentos que ele pode encontrar no primeiro plantão dele assim que ele tira o CRM. É muito difícil um médico seguro nisso. E é como eu falei, a segurança ela não é algo que estou seguro, acabou-se. Ligou um botãozinho. Liguei o botãozinho, agora resolvi aqui, não. Eu fiz um curso só isolado. Fiz um curso, não é, é um treinamento. E a gente sabe que nem sempre chegam. Tem alguns procedimentos que são raros de acontecer. Pra você ter uma ideia, eu trabalho com cirurgia e eu fiz uma cricotireoidostomia de urgência uma vez. Mas eu não tive dificuldade de fazer, porque sempre treinando. Entendeu? Mas eu fiz uma vez. Então, se eu ficar só esperando as coisas chegarem... Para aprender, primeiro que são uma irresponsabilidade. Né? Eu sempre falo isso para os residentes, inclusive. Não é hora de treinar no paciente. Não é hora de testar no paciente. Você tem que vir sabendo o que tem que ser feito. Se você quer saber o que tem que ser feito na hora, não vai fazer. Porque isso é perigoso, né? De toda forma, a gente não deve esperar as coisas chegarem para se preparar. Então, tem formas de a gente se preparar. E uma delas, a gente fez esse curso pensando nisso também, né? É um curso prático, muito prático. Na verdade, o foco é prático. Que a gente vai ali exercitar alguns procedimentos dos mais comuns no pronto-socorro, que é o que o médico ele vai encontrar aonde for que for trabalhar, dependendo, claro, se for um pronto-socorro geral, ele vai encontrar isso. Quais são os procedimentos que serão trabalhados lá? Então, a gente vai treinar acesso, punção venosa central com ultrassonografia, né? Que hoje o ultrassom é um estetoscópio, a gente tem que saber utilizar uma máquina de ultrassonografia.
Não é mais opcional. Não. Eu não quero trabalhar. Se a gente tem ultrassom disponível, por exemplo, aquilo que eu ia até falar. Temos um hospital super equipado, mas o profissional ele não sabe usar ultrassom. Ou então não sabe usar um determinado equipamento que está lá para ele usar. Então, de que adianta? Né? Então, a gente ter esse treinamento. Então, punção venosa central guiada por ultrassonografia, como você coloca lá as janelas, as incidências lá do feixe ultrassonográfico, como isso aumenta a segurança desse procedimento, facilita o procedimento, inclusive. Hoje eu prefiro fazer com ultrassom do que sem. E não é nem questão de preferir, é porque é para ser feito com ultrassom, com o aparelho de ultrassom. Drenagem de tórax. Tem muita gente que tem medo, meu Deus, vou drenar um tórax, mas a drenagem de tórax é um ato médico. Ele tem que ser feito, deve ser feito por qualquer médico, não é um procedimento. Então a gente tem uma cultura aí de vai fazer um central, em qualquer hospital chama um cirurgião. Ou então vai fazer uma drenagem de tórax, mesmo na UTI, chama um cirurgião. Então, é para o médico ter segurança nisso. Paracentese, que é um procedimento que é, na maioria das vezes, até eletivo, mas que as pessoas têm receio de fazer, não sabem como fazer uma coisa simples. Toracocentese, a própria intubação com videolaringoscópio. Quais os materiais que a gente utiliza para intubação de via aérea difícil, que é muito comum a gente encontrar. Normalmente, na urgência, a via aérea é difícil. E quando a gente fala de trauma, a via aérea sempre é difícil, porque você tem a restrição da coluna cervical. Então, o médico que se forma, ele é incrível, né? Onde a gente mais precisaria de médicos mais capacitados é justamente onde os recém-formados chegam. E eu não estou falando que o recém-formado é mal capacitado, não. Mas uma coisa conta muito, que é a experiência. Então, quando a gente é mais jovem, a gente meio que ignora a experiência, né? A gente meio que acha que é um detalhe, mas não é. Então, a experiência ela tem um diferencial muito grande. Por isso que a gente tem que escutar os mais experientes. Isso em todas as áreas da vida, né? Sim. E então a gente aprende com os erros deles, aprende com os nossos erros, e o tempo ele vai nos ensinando, não tem como. Então, alguém que tem 10, 15, 20 anos de formado, ele vai saber mais do que quem está se formando agora, por mais atualizado que quem está se formando agora esteja. Quando eu falo em teoria, mas a mão, velho, a prática, a vivência, isso é um diferencial muito grande. E aí a gente tem que se capacitar escutando essas pessoas, né? E a gente vai filtrando. Cada um tem seu jeitinho de fazer as coisas, de ensinar, e a gente vai filtrando. Poxa, aprendi com esse cara que eu não quero fazer isso que ele faz. Ou aprendi que é isso. Poxa, legal. E você começa a formar a sua marca, né? A sua marca de atender aquele paciente. E aí, nesse curso, a gente também vai treinar essa questão da via aérea, como eu falei, muito importante. Acessos vasculares, acesso intraósseo, que é uma coisa básica e ainda é vista como um plus. Meu Deus, você é um cara diferenciado. Porque ele é o feijão com arroz, mas ele não é uma coisa do outro mundo, e hoje ainda é encarado como se fosse, entendeu? Sim. E principalmente na urgência e emergência. Mais vale um acesso intraósseo do que uma punção central. Isso quando a gente fala de trauma, a maioria das vezes, e as pessoas... E é uma coisa simples de fazer. Muitas vezes não tem o material... Praticamente tudo que eu posso infundir no central, eu posso infundir lá exatamente. no também. E muitas vezes você vê como a formação, como o conhecimento, ele muda também, ele faz pressão. Se eu não sei a importância, por exemplo, nesse caso específico, de um intraósseo, eu não tenho a menor motivação de chegar no meu gestor e solicitar. Vamos ter kits de punção intraóssea aqui. Como é que eu vou pressionar o que eu nem sei a relevância disso? Então, isso gera uma pressão sobre os gestores. E eu, enquanto gestor que estou na prática, então, chega a ser bonito. Você é um gestor que está lá no front, você faz atendimento. Então, você sabe as necessidades. E não é só estar lá no front, está se capacitando. Então, esse curso a gente montou para que esses médicos, os médicos recém-formados, até estudantes, eles tenham essa consciência, primeiro a consciência da importância desses procedimentos e a segurança de fazer esses procedimentos de uma maneira correta,
né? E de maneira a ter qualidade e resolver a vida desse paciente, né? Resolver aquela situação específica que aquele paciente está precisando e, quem dera, ser muleta para aqueles que, entre aspas, pelo amor de Deus, essa muleta no sentido de ser um amparo, de ser, poxa, eu tô aqui, velho, vamos aprender aqui comigo. Ser um cara que ele vai ajudar outras pessoas também a crescerem também. Não é ser uma pura muleta, vamos dizer assim, mas é assim, ser alguém que tá ali também, ó, multiplicando aquele conhecimento. A repassar o conhecimento. Isso. Aí, então, assim, a gente pensou o curso nisso. Então, é um curso muito prático. Não é aquela coisa que você vai ver uma teoria, vai praticar aqui e sair com dúvidas. A gente quer realmente que o aluno ele saia seguro nesses procedimentos, que são procedimentos simples, né? Mas que precisam de um preparo, de seguir uma técnica. E isso aí é legal, porque o padrão do curso, e aí eu posso falar porque eu já vi o material do curso, já sei como é que vai ser lá também, vai trazer isso tudo dentro de uma abordagem sistematizada. Isso. Ou seja, vai trazer bem aquele conceito mesmo, né? Vai trazer o conhecimento, a habilidade, mas que vai te levar a uma atitude. Porque não adianta você só saber o conhecimento se você não souber o que fazer com esse conhecimento. E você lá... Não, e a abordagem do curso, ele está todo trabalhado de tal forma que ele vai sistematizar para que você, mesmo com medo, mesmo com receio, que isso é natural em todos nós, você vai lá e vai fazer. Exatamente. Eu acho que quando eu vejo esse curso, para mim, eu resumo muito com isso. Cara, você pode acreditar que quando você sistematiza uma assistência, seja ela qual for, e aí a gente está trabalhando sobre essa questão das habilidades médicas, você vai ter receio. Não é que você não vai ter mais receio. A diferença é que você vai ter receio, mas você vai saber o que fazer e vai lá e vai fazer. E você vai ter uma dupla recompensa por isso. Primeiro vai ser com o paciente, que você vai conseguir entregar o que tem de melhor para o paciente. E segundo vai ser para você mesmo. Aí eu vou usar uma palavra sua. Porque você vai romper. Vai dizer, cara, eu posso mais. Sabe? Eu consegui. Eu posso mais. E isso vai ser uma escada que você cada vez está subindo e vai estar crescendo pessoalmente, profissionalmente, em todos os aspectos. Não é isso, Felipão? Exatamente. Gente, cara, o papo tá muito legal, mas assim, a gente já tem que ir pro final, mas eu antes de terminar, Felipe já tá em quase 10 anos de formado aí, né? Isso, 9 anos. Por aí, isso. 9 anos, vai fazer 9 anos esse ano. Velho, você tá dando uns conselhos, dando umas dicas aqui pra galera, muito massa. Mas e se fosse pra você, se você tivesse essa oportunidade de voltar em 2 momentos, eu vou botar 2 momentos cruciais aqui. Um primeiro, quando você entrou na faculdade, qual conselho você daria pro Luiz Felipe de lá? E o segundo conselho, hoje, que se você pudesse dizer assim, cara, vou pegar o Luiz Felipe recém-formado, qual o conselho que eu daria pra ele? Eu acho que um conselho que daria, assim, uma forma de... Conselho, não deixa de ser um conselho, que eu daria para mim mesmo, acho que caberia tanto no início da faculdade, quanto no início da residência, quanto no final da residência, no final da faculdade, enfim. Então é um conselho. Tipo assim, respeita o teu tempo. Primeiro de tudo, respeita o tempo das coisas. Né? Vai ter momentos que você vai ter que construir aquele alicerce com a teoria. Vai ter momentos que você vai ter que pôr a mão na massa. Vai ter momentos que você vai ter que só observar. Vai ter momentos que você vai estar, tipo assim, poxa, agora eu tô sozinho, entre aspas. Não é sozinho porque você tem você e toda essa bagagem que você tem. Sua história, seu aprendizado. E essa confiança é o alicerce do que eu disse do salto de fé. A pessoa ter fé não é simplesmente chegar e eu vou pular desse prédio que eu vou voar aqui, não. Isso não é salto de fé, isso é idiotice. O salto de fé é você, poxa, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde eu vou pisar, e eu sei o que pode acontecer aqui, mas eu nunca fiz. Então eu vou e faço. Ou melhor, eu vou e tento fazer da forma que eu treinei. Então, respeita esse momento, que esse momento vai chegar, não se afoba, isso eu falo para os residentes. Eu vi na própria residência, residência de cirurgia, muito prática, né? Então a gente fica ali no primeiro ano querendo operar. Não, preciso operar, senão não vou aprender. E eu percebi que no final do R4 já, eu gostava mais de observar os meus preceptores, os mais experientes, os residentes mais graduados, fazendo as coisas, porque eu ficava ali, ó, só, poxa, assim, assado. Eu aprendi às vezes muito mais do que de fato fazer. Porque fazer é uma questão de tempo. Se você pratica, você vai aprender. Então, eu diria que esse é o principal conselho, assim, que serve para qualquer momento. Mas, assim, se capacite o máximo possível ainda na graduação.
se exponha, né, para os médicos aí que estão na graduação. Eu falaria isso para mim. Eu me expus a muitos cenários, né, principalmente cirurgia, porque eu já queria cirurgia, mas se você está em dúvida ou você tem uma graduação, uma especialidade em mente, se expõe ao máximo de situações daquele cenário que você quer atuar, porque é a experiência, é você expor-se, é você estar vendo, você aprende muito só olhando e fazendo também, claro, é um outro tipo de aprendizado, é uma outra etapa do processo. Então, se capacite o máximo, o investimento que você faz em educação, em capacitação, é um investimento que é mais um clichê, né? Mais um clichê que eu estou dizendo, mas uma vez que você faz um curso desse, por exemplo, um curso de sistematização de atendimento, seja o ACLS, o ATLS, esse próprio curso que a gente está montando, velho, você não esquece mais. E se esquecer, você, quando vai ser uma segunda vez, você aprende muito mais rápido. Já tem uma memória. Já tem aquela memória e você tem uma visão mais madura daquilo ali. É sabedoria. Você, poxa, olha como eu fazia, agora eu faço assim, agora bem melhor, bem mais rápido. Você consegue encontrar caminhos mais fáceis para atingir o mesmo objetivo. E para isso é se expor, velho. Se expor aos cenários. Seja cenário de aprendizado, seja cenários práticos na vida real mesmo. Então é o salto de fé mesmo. Vai na fé, confia no que você tem, no seu... Agora, isso tudo precisa de responsabilidade, de comprometimento com a própria educação. Não vá se amparar num cursozinho aqui, numa graduação, porque... é dia a dia, né? E tá sempre sendo crítico. A gente só consegue saber julgar a qualidade das coisas se a gente se expõe, né? Essa teoria, ao conhecimento, para poder ser crítico, né? Na verdade, não é nem julgar, não gosto nem muito dessa palavra, mas ser crítico. Poxa, isso aqui não é legal. Essa manobra aqui que esse professor ensinou, não achei muito inteligente. Mas para eu saber que se isso é o que é, ou enfim, se é bom ou ruim, para ter essa crítica, eu preciso me expor, preciso ler, referências, né? Eu preciso padrões de capacitar-se e valorizar. E agora mais para minha etapa de formado, né? Valorize a sua formação. Então, valorize o profissional que você é. Não aceite toda a situação. No sentido de... eu já dei plantão em pronto-socorro que não tinha material de intubação. E eu, na minha ingenuidade, achei que isso era uma responsabilidade da instituição que eu estava. Não, não é. É minha também. Se chega um paciente e eu... poxa, cadê o tubo? Peraí, doutor, você não viu, não, quando você chegou no seu plantão? Não checou os materiais? Não fez uma preparação pré, vamos dizer assim, plantão? Não tem tubo aqui para intubar? Tipo... Eu tenho que ter essa responsabilidade. Então, valorize a sua formação. Valorizem a formação de vocês. Poxa, eu me capacito. Eu tenho um comprometimento com meus pacientes. Eu invisto, não só financeiramente, mas tempo. Tempo que eu posso estar com minha família, posso estar fazendo qualquer coisa. Não, eu estou aqui num domingo, num sábado, num curso. E você aceita trabalhar em situações que o paciente não vai ser beneficiado, que você corre risco legal, ético. Então, valorizem isso. Eu acho que isso é essencial. E essa pressão à gestão, a gente só consegue realizar se a gente se valorizar. Então, não é aceitar qualquer situação. E muitas vezes a gente vive num caos tão grande que... mas é assim. Normaliza tudo, né? É assim, nunca tem tubo. É assim, doutor. Se nunca tem tubo aqui, então, obrigado. Até a próxima, como disse, porque não dá. E o legal disso é que você fala, porque é aquilo que a gente falou lá no início. É natural que quando você tem esse tipo de pensamento que você está falando, as portas, os melhores locais vão se abrir para você. Isso, e os piores vão se fechando. Exatamente. Né? E algumas pessoas podem até, mas você está muito chique. Você só quer trabalhar nos... Não é questão de ser chique. Eu quero que esses lugares que não tem, passem a ter. E como é que eu vou gerar uma pressão se eu não pressiono? é óbvio, né? Como é que eu vou mudar essa realidade se eu não pressiono? Amigo, é o seguinte, não tem como. Eu não consegui médico nenhum para cá, ou qualquer profissional, porque não tem as coisas. Então vamos passar a ter? Vamos passar a colocar? Porque aí beneficia o paciente, beneficia o serviço, beneficia o médico. Todos saem ganhando com isso. Todo mundo sai ganhando. Então a gente tem que aprender a se valorizar. Isso eu falo para mim porque no início, principalmente no início, eu
me expus a algumas situações de risco profissional, né? Que aí é onde vem a experiência. Não dá. Não volto mais. Mudou? Aí eu volto. Se for cabível no meu tempo de... Eu não faço mais, por exemplo, plantando pronto-socorro clínico. Eu sou cirurgião, então só estou na cirurgia. Mas se eu como cirurgião, vou para um hospital que não tem os materiais para eu realizar um atendimento, por exemplo, de trauma, que cirurgia a gente atende muito trauma, pronto-socorro, como é que eu vou fazer o que eu preciso? Então, eu não volto. Ou então... E, claro, eu faço essa pressão, essa pressão, vamos dizer assim, social. É um compromisso que eu tenho. Né? E você fala sobre isso, eu tenho até um jargão que eu sempre gostava de usar. Cara, antes de vestir a camisa da instituição, vista a sua camisa. Isso. Porque quando você veste a sua camisa do seu nome, dessa valorização que você está falando, você, consequentemente, você vai beneficiar a instituição também. Isso. Porque quando eu penso nisso, eu estou trazendo o melhor que eu posso para a instituição. Isso, e as pessoas às vezes falam, eu vou vestir a camisa do paciente. Vista a camisa do paciente, mas vista a camisa certa. Isso. Porque não adianta eu tô aqui, não tem nada, eu tô aqui pelo paciente. Velho, você está perpetuando um atendimento incompleto, um atendimento ruim. Então você mesmo não está vestindo camisa do paciente, você está só postergando ali, fazendo um tapa-buraco ali, e muito ruim, porque médico sem estrutura, ele não faz muita coisa, não. E a gente tem um duplo pagamento, né? Quando a gente trabalha, seja qualquer profissional da área de saúde, você, além de você ter o seu pagamento monetário, que isso aí, nós somos dignos de ganhar aquilo que a gente produziu, isso aí é óbvio, mas também tem um outro pagamento que é o quê? É o pessoal, é de você ter aquela satisfação de dizer, cara, terminei meu plantão, às vezes o plantão é até pesadíssimo, mas fiz a diferença na vida de 1, 2, 3, 4, seja lá quantos forem. Isso traz uma satisfação que não tem valor monetário que pague. Isso. Aí a gente tem que andar sempre com essas duas formas de pagamento. Exatamente. Só que essa segunda é necessário que, aí eu vou trazer, não só falar, é necessário que você se valorize, que você se capacite, que você exija de onde você está melhores condições de trabalho. Exatamente. Porque se não tiver, vai comprometer o seu resultado. Aí no final você vai, cara, eu não consegui fazer diferença na vida da pessoa. E aí? Será que você vai... Como é que vai ficar a sua saúde mental? Isso. Se você for um cara minimamente preocupado, eticamente preocupado, isso vai te assombrar. Sim. De novo, e vai gerar uma pressão em você, né? Mas é isso aí. Filipão, cara, o tempo já deu aqui, mas a gente conversou aqui, eu acho que quase 1 hora já, e daria pano pra manga a gente falar muito mais aqui. Só que a gente sempre termina aqui com o momento run, que é 30 segundos de tudo que a gente falou aqui, quase 1 hora. Se você tivesse uma mensagem para deixar pra galera aqui em 30 segundos, qual era a mensagem final que você deixaria? Cara, eu acho que a principal coisa é que a gente investir no conhecimento investir em conhecimento é que nos gera os melhores dividendos, vamos dizer assim, né? Uma coisa que muitas pessoas falam, mas investir em se capacitar, investir em se tornar um profissional melhor do que você é hoje, né? Não tem preço. Porque até para a sua saúde mental, vamos dizer assim, sua tranquilidade no que você faz, você fazer algo que você sabe o que você está fazendo, porque você tem uma boa capacitação, um bom respaldo de conhecimento, não tem preço. Eu acho que principalmente na área médica, né? Que a gente lida com vidas, então invistam nisso. Aos que estão escutando a gente, invistam nisso, que não tem erro, não tem caminho de volta. Você não consegue desver uma vez que você viu algo correto, uma técnica que você aprendeu, que se dedicou àquilo. Acho que é isso aí. Então, olha aí, fechamos bem aí esse Awake Pod, invista em educação. Esse aí é o lema. Seja aonde for, procure os melhores locais, os melhores instrutores, mas invista sempre. Estamos em constante capacitação. A área de saúde é assim mesmo, a gente tem que sempre buscar isso. E antes de encerrar, eu queria convidar vocês mais uma vez a dar uma olhada lá nas nossas redes sociais, lá da WakeMed, ver lá o curso Medicine Ability. E, cara, lembra, habilidades médicas para médicos generalistas, vai dar plantão, esteja preparado, porque uma pessoa vai chegar lá e vai precisar da sua conduta, da sua habilidade, e isso vai ser o diferencial entre a vida e a morte desse paciente. E para você se sentir seguro, sabe, vencer aquele medo, cara, vai lá fazer esse curso, dá uma olhadinha como é que está fantástico. Estamos com os melhores instrutores,
com a melhor estrutura e os manequins chegando novíssimos aí, manequins de última geração para vocês fazerem simulação realística no padrão que a WakeMed já faz. Até a próxima com outro tema. Até mais, gente. Um abraço. Até mais, pessoal. Obrigado aí pelo convite mais uma vez.